Bom, agora eu continuo falando sobre a cobrança dos partos pelos médicos. Eu convido agora para a nossa conversa, né, a promotora do Ministério Público Estadual, doutora Sandra Lengruber. Eu queria entender uma ação que, na verdade, não está sendo movida ainda do Ministério Público, é isso? Exatamente. Existe uma conversa do Ministério Público com os planos de saúde. Que conversa é essa? O Ministério Público iniciou a discussão em torno do tema em uma reunião que aconteceu em março e convidou os planos de saúde, os médicos, os PROCONs, a Sociedade Obstetrícia, para que o assunto começasse a ser discutido. A partir dessa reunião, foi encaminhado um ofício para o CRM, para que reavaliasse o entendimento e, diante disso, considerando a postura, a posição dos planos de saúde e as denúncias que foram recebidas, foram encaminhadas notificações recomendatórias para alguns planos de saúde. Então, agora a gente está numa fase de analisar essas respostas e, possivelmente, designar reuniões para tentar uma possibilidade de acordo. Então, o que o Ministério Público quer é que o plano de saúde faça o ressarcimento desse valor ao seu consumidor, ao seu paciente, é isso? É isso. Agora, o que é importante esclarecer? Existe um contrato que foi celebrado previamente entre o consumidor, a consumidora e o plano de saúde. Alguns desses contratos há muitos anos, inclusive, né? E nesse contrato, esse contrato não pode ser alterado apenas por um lado das partes, sem haver a concordância da outra. Então, o que eu estou querendo dizer? Durante anos e anos, todos os consumidores, as consumidoras que escolhiam esse plano, que é o plano com obstetrícia, realizavam pré-natal, parto, assistência ao parto, sem qualquer cobrança. Então, se há agora uma nova demanda, se há uma nova questão por parte dos médicos, inclusive a nossa investigação não discute condição de trabalho de médico, remuneração de médico, não é o ponto de investigação do Ministério Público. Nem se essa cobrança é devida ou não, isso não está sendo colocado pelo Ministério Público. Exatamente, Thaís. O que está sendo colocado é que existe um contrato prévio, esse contrato tem que ser cumprido. Além disso, o Código do Consumidor ele coloca que qualquer restrição ao direito do consumidor, qualquer limitação, tem que estar clara, tem que estar expressa e o consumidor tem que estar ciente. Então, quando ele assinou aquele contrato, em nenhum momento foi colocado para ele, olha, você tem direito a realizar o pré-natal e o parto, mas pode ser cobrado uma taxa extra. Então, o que a gente quer é que esse contrato seja cumprido. Olha só, chegou uma pergunta aqui da Carla de Cariacica, ela fala o seguinte, que a médica dela disse que só faria o pré-natal se ela pagasse o valor do parto antes. Pergunta se isso é certo. Quem me responde? Não, presta atenção. Eu acho que a resolução que o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo fez, ela é bem clara. Ela não está obrigando o médico a cobrar. O que nós estamos dizendo é que é ético. Não, é ético o médico cobrar. A gente não está vendo nenhuma inflação no Código de Ética Médica ele cobrar. E eu repito, por quê? Porque nenhum ser humano é obrigado a exercer um trabalho escravo. Claro. Você ficar 24 horas por dia, toda semana. Por um trabalho precisa que ser remunerado. Agora, nessa parte de remuneração, o Conselho não opina. Porque isso talvez seja até atribuição, seja do sindicato ou da AME. De uma forma ética, o senhor acharia que ele poderia cobrar esse parto antes? De ser, assim, que geralmente esse obstetra vai cobrar esse valor após o parto, eu acho que ninguém pode cobrar nada por uma coisa que vai executar. Né? Não, essa é uma opinião minha, pessoal. Em relação a valores também, mesmo que a gente quisesse opinar, nós não poderíamos. Porque aí poderíamos até depois estar aí, ser implicado em formação de cartel, alguma coisa desse tipo, que não é a natureza. E o Conselho Regional de Medicina não tem essa atribuição legal. A responsabilidade nossa é por proteger a sociedade, eu repito, de uma boa prática médica. Então, a nossa manifestação, e eu acho que ficou bem clara, é que o médico não está obrigado a fazer essa cobrança. Ele pode ou melhor, que ele não está incorrendo em inflação ética ele fazendo essa cobrança. Mas eu estou achando excelente a ideia do Ministério Público de buscar o plano de saúde, porque a relação é entre o consumidor e o plano de saúde. Desculpa interromper, mas, por exemplo, a paciente ali, a orientação CRM, o médico já explicar isso no começo, né? Na primeira consulta, lógico. Falar do valor. Inclusive, existem médicos que já estão parcelando esse valor. Nem todo mundo tem condições de pagar. Ao longo da gestação.
Isso é o correto? Por exemplo, parcelar, eu estou aqui no 4º mês, já estou começando a pagar meu parto. Não sei se pode acontecer amanhã, eu sofri um aborto ou alguma coisa assim, para o hospital, e às vezes nem com aquele médico ali eu vou fazer esse parto. Como é que fica uma situação assim? Então, é isso que eu estou falando. Não pode. Eu acho que não deveria ser cobrado. Não sei te dizer se existe legalidade, porque às vezes é o próprio paciente que sugere ao médico, olha, eu prefiro fazer, como se você tivesse, você não tem condição de juntar, vai pagando, às vezes o médico está fazendo para atender a própria paciente. Se você me perguntar do ponto de vista legal, eu não saberia te informar se existe legalidade ou ilegalidade. Até uma forma de sugestão seria assim, se a pessoa não tem, ela vai juntando, guardando uma poupança, né, para poder fazer, efetuar esse parto, que eu acho esse que seria pagamento após o parto, né? Agora, existe isso, a gente sabe que existe. Que as pessoas estão parcelando, eu também já soube. Pedir para parcelar. Eu já soube também. Eu não acho recomendável. Eu gostaria até de fazer um esclarecimento. Eu até gostaria de fazer um esclarecimento, né? Primeiro de que, como a relação de consumo entre a gestante e o plano de saúde, em isso ocorrendo, dela ser cobrada dessa taxa, ela tem que informar o plano de saúde para que ele adote as providências no primeiro momento possível. A gente tem orientado também que encaminhe denúncia ao Ministério Público, aos PROCONs, à ANS. A ANS vem impondo multa aos planos de saúde. E uma outra observação aqui em torno da nossa conversa é de que, volto a tocar naquele ponto que é do dever de informação. O que o plano ofertou, ele deve cumprir. E quando é celebrado esse contrato, ele entregava antes, né, uns anos atrás, um livrinho dos médicos, no caso obstetras, conveniados, credenciados, cooperados. Agora já consta do site. Então, se ali consta o nome de um determinado médico, obstetra, credenciado, cooperado daquele plano, ele tem que garantir também, não só o serviço, mas que o serviço seja prestado por aquele profissional que foi ele quem indicou. O consumidor procurou aquele profissional em razão da indicação não vai acontecer do próprio plano. Aquele médico escolhido pelo consumidor pode não ser ele, né? Assim, dependendo dessa cobrança ou sendo referenciado pelo plano, não vai ser ele que vai realizar o parto, o que gera isso um pouco de insegurança por parte dessas mulheres. Mas aí o que é importante que o Ministério Público gostaria de esclarecer? Independente da questão médica, do ponto de vista médico, se o médico seria obrigado a fazer o pré-natal e o parto, né? A questão da pessoalidade, independente do ponto de vista médico, existe novamente o ponto de vista de acordo com o que foi oferecido pelo plano. Até então, o que é oferecido pelo plano é que a gestante pode escolher o médico e esse mesmo médico vai fazer o parto dela. E ser ressarcido pelo plano. Se ele ofertou esse serviço, é a oferta. A oferta para o Código do Consumidor, ela vincula. Ele é obrigado a cumprir. Se o plano fizesse esse ressarcimento, já que ao longo se estabeleceu um contrato de parceria. Ou que ele adote as providências no que tange a esses médicos que estariam, então, desrespeitando um contrato entre eles, no sentido do descredenciamento. Eu acredito que o receio, acho que da paciente, eu às vezes tenho uma relação de muitos anos com o médico, às vezes assim, se eu for lá no Ministério Público, denuncio, falo que eu estou pagando, ou deixando de pagar, ou foi cobrado, como é que vai ficar a minha relação com o meu médico depois? Ou até o parto, no parto. Então, acho que a preocupação hoje, o que impede um pouco da denúncia, acho que é com relação a isso. Marcela, e eu entendo que isso torna o conceito do consumidor, né, tem um princípio que é o princípio da vulnerabilidade. O consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. O direito do consumidor, ele surgiu para equilibrar essa relação. No caso, há uma vulnerabilidade, a gente tem dito, exacerbada, porque torna tudo muito mais difícil, porque pega a consumidora gestante num estado muito mais delicado, emocionalmente, fisiologicamente. Então, aí, essa questão toda, ela merece uma atenção ainda maior, porque além dela ser vulnerável, porque ela é consumidora diante de um fornecedor, ela está num estado, num momento de vida que a torna ainda mais vulnerável. Daí a maior necessidade de que se preste atenção ao que está acontecendo. Só para a gente poder encerrar esse assunto, infelizmente, porque é um assunto que a gente ficaria mais tempo até respondendo as perguntas, a Sandra de Vitória pergunta assim, quem já pagou a taxa do parto pode ser ressarcido? Hoje, qual é o aconselhamento do Ministério Público? A gente entende que aquela que pagou, ela teria que ter comunicado ao plano de saúde, para que o plano de saúde tivesse conhecimento da situação e que pudesse adotar as providências. Então, na dúvida, ela pode procurar o Ministério? Claro, o Ministério Público, buscar essa orientação? Através da nossa ouvidoria, do nosso telefone 127, através do próprio telefone do Centro de Apoio, onde eu sou dirigente, que é o 3222-1820. Eu acho que foi interessante
interessante que a gente entendeu essa posição do Ministério Público, que não está atacando os médicos, pelo contrário, né? Você não está indo contra, né? Falaram que o médico tinha que devolver esse dinheiro, coisa parecida. Não, existe uma conversa do Ministério Público com os planos de saúde. E, por outro lado, existem médicos que têm o seu trabalho, têm uma dedicação, têm estudos e anos de conhecimento e atualizações e precisam ser valorizados. E que, infelizmente, hoje no nosso país, o médico não é valorizado. Eu tenho que levantar essa bandeira, porque, assim, ele precisava ser muito mais valorizado. Mas, quem sabe, é um caminho que a gente percorre, E a posição do Ministério Público está totalmente equilibrada. E acho que é o ponto de equilíbrio agora, aí para a gente buscar. Só para concluir, pelo menos da minha parte, eu quero dizer que quando o Conselho Regional de Medicina fez essa resolução, não atribuindo inflação ética nisso, e que também pelo aquele número de consultas, foi tudo baseado em cálculos e números, contratamos um técnico da Fundação Getúlio Vargas. Existe uma defasagem enorme nos últimos 10 anos pelo aquilo que a ANS permite dos planos de saúde aumentar a contribuição e aquilo que repassa ao médico. Está em mais de 100% nos últimos 10 anos. Se a gente botar em comparação, por exemplo, um médico que ganha para fazer um parto cerca de R$300 quando o plano de saúde paga, e o valor que ele está sendo colocado hoje está girando entre torno de 2 a 4 mil, né? Entre 2 e 4 mil reais, quer dizer, olha a situação. E, Marcela, a gente vai continuar acompanhando sua gravidez e depois a gente traz você de volta aqui, tá? Obrigada, tá? Pela sua parceria hoje no nosso programa.